E aí, pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não falo aqui com vocês, né? Então, hoje eu estava tendo uma conversa bem bacana com um colega aqui na empresa sobre um contexto bem específico, né, de projetos mal gerenciados e especialmente ali sobre aquela visão de custo versus benefício ou como alguns, na minha visão, bem dizem, investimento versus benefício, né? E essa conversa me trouxe aí três insights bem bacanas que eu quero trazer aqui para reflexão. Coloca aí nos comentários o que vocês acham disso. Então, o primeiro tópico dos três é o seguinte, todas as transformações elas ocorrem, né, por meio de projetos, então você não deve só investir em aumentar o conhecimento técnico da empresa. É claro que é importante investir para as pessoas saberem mais o que elas fazem na atividade finalística delas, né? Claro, se isso é projeto, né? Ótimo, mas até mesmo empresas que são project driven, né, que trabalham por projeto, existem skills, hard skills específicos para que ela entenda. Então, se eu sou uma empresa de projeto que faço projetos de engenharia, existem conhecimentos específicos de engenharia, hard skills de engenharia que eu preciso aprofundar. Se eu sou uma empresa que faço projetos de marketing, existem hard skills específicos de marketing, né? E é claro, se eu sou, por exemplo, um hospital, existem hard skills de hospital. Então, ou seja, o enfermeiro precisa saber ali qual que é a melhor maneira de realizar um determinado procedimento, porque aquilo é mais econômico, né? Então, ele precisa entender de processo assistencial para que ele consuma menos recursos e o paciente também continue bem atendido, né? Então, existem várias questões relacionadas tanto ao conhecimento técnico, né, finalístico, que é importante saber mais para você ser mais eficiente, mas também transformar por meio de projetos. Então, se isso acontece, você precisa investir em conhecimento para melhorar os skills de gestão de projetos. E em algumas, né, referências isso pode ser considerado como hard skill também, né? Competências em gestão de projetos. Então, é importante avaliar o quanto a minha equipe conhece projeto, né? O quanto a minha equipe sabe fazer coisas que transformam a minha empresa e não só mantém ela, né? Então, tem um livro bem bacana sobre planejamento estratégico e gestão de projetos do Adilson Pise, né? Que quem faz o prefácio dele é o Ricardo Triana. E ele fala, né, que é importante aquele conteúdo ali, por quê? Porque as empresas, elas vivem basicamente de dois tipos de processos. Processos que mantêm e processos que transformam as organizações. E por mais que isso seja uma coisa relativamente básica, né, claro, ou o processo ele vai manter, né, continuar mantendo o que já existe, ou ele vai transformar. Quando eu tive acesso a isso, eu tive um insight bem bacana. Então eu pensei, pô, o quanto é importante ter o balanceamento nas duas coisas, né? Eu estou fazendo algo que mantém a minha empresa, ou estou fazendo algo que transforma. Então toda empresa que, se ela não quiser ficar estagnada, ela precisa ter os dois tipos de processo rodando, e a gente sabe que o processo que transforma é o processo de gestão de projetos. Então não investir só em conhecimento técnico, né? Conhecimento finalístico ali que gera valor para o seu cliente ou que gera valor para o cliente do cliente, que seria uma área de apoio, por exemplo, uma área de TI, uma área financeira, é fundamental, né? Então é importante todo mundo ter um pouquinho de conhecimento de projeto para ter ali insights de transformação. E não é que você vai entregar o PMBOK para todo mundo, agora todo mundo tem que saber isso aqui. Não, né? Então é importante ir colocando paulatinamente de acordo com a capacidade e a sua capacidade, né? A capacidade das pessoas e a sua capacidade de entrega desse conhecimento também. Né? Então eu vou chegar lá no ponto final ali de por que a gente começou esse tipo de discussão e por que gerou esses insights. Então, o primeiro invista em conhecimento de projeto, não só finalístico. Fundamental, espero que eu tenha conseguido passar aí por que eu acho que é importante isso e por que eu tive esse insight nessa conversa. O segundo é o seguinte, você tem que definir bem as metas, né, da empresa. Então, eu quero alcançar tal objetivo, seja quanti ou qualitativo. Mas não só definir as metas, então você faz uma estratégia, agora é um momento bem bacana porque a gente está em março, né? Então se você fez uma estratégia em dezembro, a maioria das empresas, ou grande parte delas, analisa o trimestre, ou você pode olhar o quadrimestre, né? Que daí você analisa o resultado da sua estratégia a cada 4 meses. Então, o que eu consegui fazer que eu planejei em dezembro até agora, até dia 31 de março de 2021? É claro que a gente está num cenário caótico, é complicado você saber no detalhe, mas pelo menos uma direção é importante ter, ou se você vê que essa direção vai ser comprometida, que você consiga mudar o rumo, né? Então, não só definir metas, fazer uma estratégia é fundamental, mas acompanhar tanto o status do planejamento, ou seja, quanto que eu fiz do que eu planejei, e o resultado, porque se você não alcançou o resultado, só tem duas possibilidades: ou o seu plano não tinha conhecimento suficiente, né, como o Messi falou quando já fala, ou
você não fez o plano, basicamente. Né? Então, não só definir, mas também acompanhar, né, se foi feito e se o resultado de fato foi gerado, e entender que se o resultado não foi gerado, não é culpa da sua equipe não, né? Se você é líder, a responsabilidade é sua de não ter trazido mais conhecimento, de não ter mobilizado os líderes de líderes, né, para que o resultado de fato aconteça, né? Então é fundamental que essa engrenagem da governança rode, entendendo que, poxa, se o meu resultado atualmente não está bom, a gente tem que gerar uma discussão sadia e profissional. Gente, como que eu posso ajudar vocês, pensando que você é um líder, né, tem uma equipe, como que eu posso ajudar vocês para que o resultado aconteça? Se você é um liderado, que eventualmente você é líder ou liderado, né, muito se fala, até acho que já comentei no conteúdo anterior, o Ricardo Vargas, ele fala muito isso, né, que ele teve um insight uma vez de algum relatório, algum report aí que sai geral falando que liderança é superestimada. Por quê? Porque, ok, é importante ter liderança, né? Que é aquele cara que, segundo o Falcone, bate a meta com a equipe da maneira correta, fundamental. Mas, eventualmente, você é líder, eventualmente, você é liderado. Né? Então, é importante saber fazer bem os dois papéis. Então, se você é líder, gente, como que eu trago mais conhecimento para que você, membro da minha equipe, alcance a meta? Se você é liderado, líder, olha, eu não tive conhecimento suficiente ou não tive proatividade para bater a minha meta, me ajuda. Né? Então, é uma via de mão dupla e não deve nunca ser levado para o pessoal, sabe? Tipo, essa pessoa é ruim, meu líder é ruim, esse meu liderado é ruim. Não, é muito importante que tenha esse senso de colaboração, né? Então, se as coisas não estão acontecendo, se a transformação não está acontecendo, ou o plano não está sendo bem executado, ou seja, o conhecimento existente na empresa não está sendo bem utilizado, né? Porque ele não virou ações, ou não existe conhecimento, e é importante trazer conhecimento de fora, comprar isso ou criar um esforço para adquirir isso através de estudo, aplicação, né? Então, esse é o segundo tópico, né? Define bem as metas, mas acompanhar também. E o terceiro, né, que é o que gerou essa nossa conversa, que foi até rápido, a gente teve uma reunião de 10 minutos, né? Se ele viu esse vídeo aqui, ele vai saber. É o seguinte, gerenciar sempre custo e benefício, né? Por quê? Porque para as transformações, né, da empresa, então custo versus benefício. Eu preciso transformar? Quanto vai me custar? Qual que é o real benefício desse custo ou desse investimento? Né? Custo normalmente é algo que você desembolsa para manter, investimento é algo que você desembolsa para transformar. Né? Transformar em mais resultado qualitativo ou mais resultado financeiro. Então, gerenciar sempre muito bem isso, né, para entender que às vezes mais desembolso aumenta o benefício. Isso é fundamental, mais desembolso aumenta o benefício em alguns casos, né, ainda que você não consiga provar isso previamente. Então, por exemplo, uma empresa lá, ela tem uma consultoria, né, para realizar alguma coisa, e essa consultoria ali exige que ela faça um investimento mensal de R$4.000. Beleza. Era para ela realizar certo benefício e ela não gera esse benefício. Então, qual que é o custo disso? Qual que é o custo, né, não só financeiro, mas os custos de esforço de você comprar aquele projeto, né, a ideia daquele projeto, mobilizar as pessoas para fazer aquilo e isso de fato não acontecer, aquilo não gerar um resultado quali ou quantitativo que deveria gerar. Às vezes R$4.000 pode parecer pouco, mas é muito, porque você está já há um ano investindo nisso e as coisas simplesmente não acontecem. Né? E às vezes você desembolsa mais recursos para ter uma equipe de consultoria que trabalha com um processo de transformação mais eficiente, mais impactante, você às vezes pode desembolsar 3 vezes o valor, 4 vezes o valor, mas se o resultado for 5 vezes superior, às vezes se o resultado for o dobro, já compensa, não compensa? Então é importante sempre estar gerenciando e não só planejar custo versus benefício. Olha, eu planejei isso e o resultado foi esse. Se o resultado de fato aconteceu, ótimo, vamos continuar investindo isso, porque isso não é custo, isso é investimento. Agora, se o resultado não vem, você não percebe melhorias quali ou quantitativas, é importante cortar rápido para que não gere uma cultura de que qualquer iniciativa de transformação vai ser ineficiente, simplesmente vai manter o status quo e as pessoas vão ficar com aquela síndrome de Gabriela porque elas veem várias iniciativas de transformação, nunca gerando em nada, porque não houve agilidade para cortar esse custo que parecia investimento e não gerou benefício, ok? Então percebam isso, tenham sempre essa luz alerta e fiquem ligados aí, né, nesses 3 tópicos, né, de que é importante investir no conhecimento de hard skill para transformar as empresas através de projetos, isso é fundamental. A questão de definir bem as metas, né, monitorar o resultado também disso, né, porque acontece através de projetos, através de ações, que tem início, meio
enfim, e entender sempre o que é custo, o que é benefício e o que é investimento se de fato está acontecendo, porque se não estiver acontecendo é preciso cortar rápido, você precisa ter velocidade para se adaptar e de fato continuar colocando, né, um investimento de tempo, de dinheiro, de esforço, né, e mental das pessoas em coisas que de fato vão transformar a sua empresa e garantir que ela continue nesse cenário, principalmente nesse cenário que a gente está passando, né, agora em março de 2021. Tá joia? Então acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês se identificam com algum cenário desse. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.